Bem-vindos à Aldeia dos Vitoriosos. Nesse podcast, vamos explorar cada canto da arena e cada emoção que a trilogia Jogos Vorazes nos traz. Eu sou o João e eu estou acompanhado do Alan. Oiê! E da Jessie. Oi! Que os jogos comecem e que a sorte esteja sempre a seu favor. Bom, no capítulo 5 vai ser o momento em que a Katniss vai começar a ser exposta, né? Mais ali intimamente com as pessoas da capital, todos os membros que vão acompanhar, né, a jornada dela ali na etapa pré-arena. É um capítulo interessante, mas ele também não traz muita coisa, né? Hoje eu tô só a mãe da Katniss, tô muda. Disse ela depois de passar 3 horas falando, né? Mas enfim. Não, daqui a pouco você aquece. A gente já te conhece. Katniss e Peeta são levados diretamente para o centro de treinamento, onde são preparados para os Jogos Vorazes. Eles são levados para uma área onde recebem cuidados intensivos de uma equipe de preparação que trabalha arduamente para limpar, arrumar e modificar sua aparência para os eventos públicos que estão por vir. Katniss reflete sobre o quanto sua aparência agora está distante da vida simples do Distrito 12 e se sente deslocada na capital, onde a aparência física é levada ao extremo. No começo do capítulo, a Katniss menciona sobre o sotaque da capital, e eu sempre achei engraçado, porque ela menciona em detalhes mesmo como que é o sotaque da capital, e eu nunca consegui entender de fato o que é o sotaque da capital. Então eu tava ansiosa para quando tivesse o filme, pra gente poder ouvir o sotaque da capital, mas a verdade é que não tem um sotaque da capital no filme. Nós temos a personagem da Effie Trinket, que dá pra perceber que teve um esforço ali da Elizabeth Banks pra trazer um sotaque, por assim dizer, da capital, mas considerando que nenhum outro personagem da capital faz um sotaque, eu diria que no filme não tem sotaque da capital. Eu categorizaria o que a Effie Trinket, o jeito da Effie Trinket de falar mais como isso mesmo, como sendo um jeitinho de falar, do que como sendo um sotaque. Eu tava escrevendo o roteiro e eu até pensei assim, qual exemplo eu usaria pra dizer isso de jeitinho, né? O que é o jeitinho de alguém falar? E o primeiro exemplo que me veio na cabeça, eu sei que vocês vão dar risada, mas é a Nicole Balls. Ela tem um jeitinho muito Nicole Balls de falar, não tem? Só que, tipo assim, não é que é o sotaque Nicole Balls, é o jeitinho dela de falar. Então eu pensei muito nisso, muito na Effie Trinket com um jeitinho de falar e não com um sotaque, e inclusive Nicole Balls para fazer a Effie Trinket na versão brasileira de Jogos Vorazes, já queremos. Amo. Primrose é verdinho. Ai, que tudo! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Bom, eu acho que se eles quisessem, eles poderiam ter feito um bom trabalho de todos os personagens da capital ter um sotaque, e eles meio que limparam isso no filme, até porque também os personagens do Distrito 12 não têm o sotaque dos Apalaches, que essa é a grande questão que eu queria trazer, que já foi mencionado em capítulos anteriores, que o Distrito 12 fica onde um dia foi a região dos Apalaches, e os Apalaches, a região dos Apalaches tem um sotaque muito específico, e eu acho que é justamente por isso que fica tão acentuado pra Katniss que o sotaque da capital é diferente. Porque o sotaque do Distrito 12, no caso, é um sotaque muito específico. E, inclusive, nessa de escrever o roteiro e de pesquisar coisas sobre... Eu achei um vídeo maravilhoso, que nós vamos colocar nas nossas redes sociais pra vocês verem também, da Suzanne Collins lendo o capítulo 1 de A Esperança com o sotaque dos Apalaches, como a voz que ela imaginava que a Katniss teria. E achei muito maravilhoso, nós vamos colocar nas redes sociais pra vocês ouvirem. Acaba que é um sotaque muito parecido com o que a gente vê no filme Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, sem dar spoilers aqui, mas nesse filme em específico, os personagens do Distrito 12 têm sim o sotaque dos Apalaches, mas mais uma vez, os personagens da capital não têm um sotaque específico da capital. O sotaque deles é o que eles chamam na indústria cinematográfica de Standard American, que seria tipo o inglês padrão, por falta de uma tradução melhor que essa, mas os personagens do Distrito 12 em específico nesse filme têm o sotaque dos Apalaches, e aí fica aquela coisa distoante, né? Porque, em teoria, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma prequel, mas se passaram 60 anos. 60 anos é uma janela de tempo até considerável, falando de línguas e tal. Depois a gente pode colocar nas nossas sociais também, se vocês tiverem interesse, vídeos antigos que ressurgiram agora, né, com o advento das redes sociais, de entrevistas, por exemplo, no Rio de Janeiro dos anos 80. E o sotaque carioca dos anos 80 é completamente diferente do sotaque carioca de hoje. Pensar que são apenas 40 anos e já mudou tanto assim, podemos ali dar aquela forçada de barra maravilhosa, dizer que, na verdade, então, é que eles meio que perderam o sotaque dos Apalaches, e aí por isso que quando chegamos lá na Katniss eles não tinham. Na real, a gente sabe que é porque o filme não fez questão de incluir,
Não acho que é uma perda gigantesca, mas eu acho que se tivesse esse aspecto no filme, com certeza enriqueceria a história, principalmente considerando que ser da região dos Apalaches é uma característica muito importante da personagem da Katniss, uma característica que a autora fez muita questão que estivesse presente nos livros. Mas entra em outra questão também, né? Assim, para quem é mais fluente, por exemplo, você que vive em um país, né, que você utiliza o inglês todo dia aí, o seu cérebro tá melhor treinado, o seu ouvido tá melhor treinado, né? Só lendo por essa descrição e usando a sua imaginação, você acha que pode ser só uma implicância da Katniss? Talvez eles possam ter esse sotaque americano mais padronizado, assim, né? Como você disse. Ou eles realmente têm um sotaque mais afetado mesmo, como ela disse? Eu acho que a Katniss implicaria com a capital de todo jeito, porque faz parte da personalidade dela. Acima de tudo, vamos nos lembrar que a diva é uma adolescente de 16 anos, e isso é o que traz grande parte do brilho da história pra gente. Realisticamente falando, eu não sou uma linguista nem nada, gente. Eu sou só uma grande entusiasta de vários assuntos diferentes. Vocês vão perceber ao longo desses episódios que eu, por algum motivo, sei coisas muito específicas sobre assuntos muito específicos. Mas, enfim, eu acho que realisticamente falando, se você pega um país, você divide ele em 14, no caso, 13 distritos de uma capital, mesmo que um dos distritos seja obliterado, 12 distritos vivendo separados da capital, sem comunicação entre eles, apenas recebendo na televisão, por exemplo, transmissões direto da capital. Os distritos, eventualmente, eles vão desenvolver um sotaque específico, eles vão desenvolver linguajar e gírias específicas. Então, não faz sentido que, por exemplo, como que eu vou dizer isso sem dar spoilers, tanto do Cantiga quanto da trilogia original? Não faz sentido que, por exemplo, só o Distrito 12 tenha um sotaque muito específico. A gente sabe que o Distrito 12 é da região dos Apalaches, e a região dos Apalaches tem um sotaque muito específico que é reconhecido tanto dentro dos Estados Unidos da América quanto fora no mundo, mas não faz sentido que personagens do Distrito 4, do Distrito 1, do Distrito 8 falem como os personagens da capital e só os do 12 tenham um sotaque específico. Realisticamente falando, mas realisticamente falando, a gente sabe que tem muita coisa que não faz sentido na história, justamente porque é uma ficção e que é uma distopia. A questão do sotaque, ela sempre me fascina muito, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais percebi quando eu me percebi fluente em inglês. Foi duas coisas. Foi conseguir fazer piada em inglês e foi conseguir identificar sotaques diferentes. Então, assim, pra mim, de fato, entender que eu falava inglês foi perceber esses sotaques diferentes. Quando eu vim aqui pra Nova Zelândia é uma ilha, então ela é isolada, e ela tem um sotaque muito específico, que é o sotaque que eles chamam de sotaque kiwi. Eles se chamam de kiwi aqui, assunto para outra história. Então, conseguir entender o sotaque deles pra mim também foi um grande feito, assim, eu pelo menos acho. Eu não conseguiria reproduzir só com a descrição aqui da Katniss, o que seria um sotaque da capital. Eu não sei se existe algum vídeo da Suzanne Collins, assim como existe o vídeo dela mostrando o, entre aspas, sotaque da Katniss. Se existe algum vídeo dela mostrando o sotaque da capital. Eu sei que existe uma descrição muito específica aqui, se alguém for linguista, se alguém for entendido aí e quiser tentar reproduzir o que seria esse sotaque da capital, eu adoraria ouvir. A gente só sabe que, infelizmente, nos filmes não tem, né? Que é onde a gente poderia ter uma fonte oficial, né? De como seria esse sotaque. Eu acho que igual você falou, Jess, ele deve se aproximar muito da forma que a Elizabeth Banks interpreta a F. Eu imagino muito dessa forma. Ela traz, em alguns momentos, ela soa quase que como uma mistura meio que do britânico com aquele sotaque que eles chamam de sotaque transatlântico, que é um sotaque que já tá extinto nos Estados Unidos também. Ela tem um take dela. A Elizabeth Banks pegou e falou assim, não, ninguém mais vai fazer? Então tá bom, deixa que eu faça. Assim, sabe? Não vai fazer sentido. Tô nem aí, eu vou fazer. Foi meio que assim, sabe? Eu acho que se eles quisessem, eles conseguiriam ter feito. Pô, tem série aí, tipo, igual o Game of Thrones, eles criaram línguas inteiras e treinaram os atores a falar essas línguas. Se eles quisessem, eles teriam feito, sabe? Não é um negócio impossível. Por mais que sejam personagens que têm pouco destaque, até nos exemplos que você falou, tem... Até personagens com pouco destaque, eles estão falando no sotaque ou estão falando na língua em questão, né? Temos uma pessoa muito entendida do inglês que está querendo falar, não tinha nem que estar aqui, mas ela tá aqui, então ela vai Ela era plateia, mas ela quer falar. Mas ela quer falar, vai, fala, diva. Dá os 5 minutinhos pra ela. Speak, diva, speak your truth. Você tá gravando isso que você tá falando? Porque não tem como a gente colocar isso no podcast se você não estiver gravando. É verdade. Aí a gente repete que a Vicky... Gente, só pra explicar pra vocês, a Vicky tá como plateia aqui, ela tá na reunião, só que ela não tá com o microfone dela ligado pra ela poder falar. Então ela vai falar e a gente vai repetir o que ela falou.
E ela falou tanto que eu nem sei como repetir o que ela falou. Foi tão inteligente que nem dá. Eu tô brava com a Vicky, porque ela não gravou tudo que ela falou, e ela falou de forma extremamente eloquente. Gravado. 3 cabeças juntas não estão conseguindo pensar numa forma de trazer pra vocês o que ela falou. Eu peço que vocês perguntem sobre essa questão pra ela responder em formato de vídeo, lá nas nossas redes sociais, tá bom? A Vicky tem toda a bagagem do fato de que, primeiro de tudo, ela é professora de inglês, ela é tradutora, a gata sabe do que ela tá falando, entendeu? Infelizmente, ela não estava escalada para o episódio de hoje, ela estava trabalhando, ela está trabalhando até tarde, porque ela é uma tradutora e uma professora de inglês. E ela vai falar com vocês sobre isso nas redes sociais essa semana, e eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir tudo que ela falou, assim como a gente ouviu também. Eu acho que o resumo de tudo que a gente pode perceber aqui é que, além da parte específica de a Katniss reparar que existe um sotaque diferente, a mensagem no geral é: a capital fala uma língua diferente da língua dos distritos. É isso. Apesar de ainda ser o inglês, entre aspas, ela não cita que é inglês que eles falam uma língua que em teoria é a mesma, mas com um sotaque diferente, então a gente pode fazer aquela interpretação de eles falam a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Eles não falam a mesma coisa que os distritos falam. Existe um distanciamento. Essa é a mensagem que eu acho que foi perdida na adaptação cinematográfica, porque isso foi esquecido. Bom, e não só o distanciamento da forma como a capital se expressa, né, na língua, mas também na aparência. E me surpreende muito, depois que a Katniss passa por toda essa transformação, a gata ainda tenta ser simpática com eles, né? Ela ainda solta ali umas frases assim que muito me surpreende. Ela diz que ela força um sorriso para demonstrar o quanto ela tá grata e diz: obrigada, nós não temos muitos motivos para ter uma boa aparência no Distrito 12. Eu acho que muito do que ela tá falando vem um pouco de um deboche, tá? Porque ela é. Mas também ela diz que ela não consegue nem enxergar aquelas pessoas como seres humanos, né? Porque elas são tão excêntricas, elas têm uma forma tão específica de falar que ela nem consegue enxergar aquelas pessoas como humanos. E ela diz também que pessoas gentis acabam crescendo dentro dela, né? Acabam ganhando um espacinho ali. Então, assim, por mais que a gente tenha essa visão das pessoas da capital, porque, claro, a gente tá vendo a história do ponto de vista da Katniss, e a Katniss odeia a capital, ou pelo menos tem um ressentimento ali, né? Então, a gente acaba olhando essas pessoas de uma forma mais negativa de primeira, né? E talvez as pessoas só sejam vítimas também de como aquela sociedade olha e vê o mundo. A Suzanne Collins, ela coloca... Eu não sei se vocês já repararam, mas ela deixa muito claro que nós não somos a Katniss. Ela tá colocando a gente no lugar da capital. Tem gente que provavelmente não entendeu isso ainda, mas ela coloca a gente no lugar da capital. E nessa parte, justamente, a gente pode falar que aquelas pessoas, elas não são exatamente más, mas elas estão inseridas naquilo, elas acreditam naquilo porque elas nasceram ali, né? Seria basicamente isso. Eu acho que justamente a discussão, a questão é entender até que ponto isso é simplesmente estar inserido em algo e até que ponto é estar inserido nesse algo e nunca questionar o porquê que... Bom, não quero incitar uma rebelião aqui, mas tipo assim, não, pra mim a sensação que dá é de que a Suzanne Collins, ela tá sempre navegando, principalmente nesse começo da história, essa questão de até que ponto eles são inofensivos. Eles cresceram inseridos nesse meio, então eles estão só reproduzindo essa violência que tá inserida no meio deles e tá tudo bem só porque eles nasceram ali. Esses são os grandes questionamentos do começo da história. Eu percebo assim, principalmente em releituras. No começo eu não entendia isso que a Katniss... Eu ficava indignada dela achar que eles são inocentes porque eles parecem passarinhos, uma coisa assim, ciscando no meu pé. Eu falei, amiga, eles estão te preparando pra você morrer. Inocente, cara, sabe? Tipo assim. Então eu acho que o limiar que a Suzanne Collins quer que a gente ande junto com a Katniss é justamente isso. A Katniss é a pessoa que vivia lá no distrito, que 2 dias atrás estava andando na floresta com o Gale e não estava falando em voz alta, mas estava pensando as mesmas coisas que ele, criticando a capital em pensamento e tudo mais. Agora ela está na capital percebendo que talvez nem todo mundo envolvido nos jogos seja necessariamente uma pessoa má por natureza ou sádica por natureza. Estão errados sim de continuar reproduzindo um sistema de injustiça, um sistema de desigualdade, mas não são necessariamente más por natureza. E isso, mais pra frente, vai trazer muitos conflitos
entre ela e pessoas que não estiveram nos jogos. Elas estão meio que inseridas, né? Não, tipo, elas não são más, não podemos dizer que elas são más, apesar de a gente não conhecer esses personagens tão a fundo, mas eles estão reproduzindo e estão colaborando pro ciclo de violência da capital. Eu só ficou um pedaço aqui que, como eu notei em forma de roteiro, a gente meio que passou pra frente a questão da aparência física. É só uma outra coisa que eu queria notar aqui também, que eu queria falar, que eu tinha anotado aqui no meu roteiro, é que tanto a Jennifer Lawrence quanto o Josh Hutcherson são nascidos no estado do Kentucky, que é um dos estados onde fica a região dos Apalaches. A região dos Apalaches, ela é meio que geográfica, toda região é geográfica, né, maluca? É geológica, que eu queria dizer, não sei. É uma cadeia de montanhas que fica ali à costa leste dos Estados Unidos e passa por diversos estados, mas não pelos estados inteiros. A cadeia dos Apalaches passa pelo Kentucky, mas não passa pela região onde tanto o Josh Hutcherson quanto o Jennifer Lawrence nasceram, então, teoricamente, eles não têm um sotaque dos Apalaches, mas eu tenho certeza que se precisasse, eles conseguiriam fazer muito bem, só que de fato não foi pedido, e eles, como atores nos Estados Unidos, geralmente sempre fazem aquele sotaque que eu citei pra vocês, que é o sotaque Standard American. E também, uma outra coisa que eu quero muito relembrar a todo mundo que está ouvindo esse episódio aqui agora é que não existe pessoas que falam sem sotaque. É só uma lembrancinha aí pra vocês, pra não esquecerem. Ah, ele fala inglês sem sotaque. Ah, não, porque na novela o ator fala sem sotaque. Todo mundo tem sotaque, tá bom? O ator da novela, o caipira que mora no interior do estado de Minas Gerais, a atriz Jennifer Lawrence, que fala lindamente o inglês perfeito, nos filmes dela tem um sotaque, e ela faz sotaques diferentes em filmes diferentes. Todo mundo tem sotaque, tá bom? Não existe falar sem sotaque. Era só um lembretinho aqui, porque eu sou muito... É algo que me incendeia muito. Com trocadilhos ao episódio aqui, é um negócio que me deixa em chamas. Me deixa uma garota em chamas. Após a preparação, Katniss conhece Cinna, seu estilista, que a trata de maneira inesperadamente gentil. Diferente das outras pessoas da capital, Cinna não parece ser excessivamente excêntrico. Ele conversa com ela de forma calma e sincera, o que a surpreende e a faz sentir mais à vontade. Ele revela sua estratégia para o desfile de apresentação: vestir Katniss e Peeta com roupas que simulam o fogo, fazendo-os queimar durante o evento, em uma clara referência ao Distrito 12, conhecido por suas minas de carvão. Nessa parte, a gente consegue perceber que o Cinna, ele deixa bem a entender para Katniss que ele escolheu trabalhar com o Distrito 12. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que ele viu algo de diferente nela em relação aos spoilers que vem aí no futuro. Eu acho que com certeza. Só que eu acho que sim, porém tem um detalhe. Eu acho que a percepção geral de quem percebe, assim como você percebeu que foi o Cinna que pediu, porque eu acho que muita gente esquece isso, que ele pediu pra trabalhar com o 12, que é o primeiro ano dele nos Jogos Vorazes, inclusive eu anotei com letras maiúsculas aqui, é o primeiro ano do Cinna nos Jogos Vorazes. É que ele não viu na Katniss em si. Ele viu naquela atitude do Distrito 12 em relação a Katniss. É uma discussão, assim como você falou, João, é uma coisa de spoilers futuros, a gente pode continuar ela na sessão de spoilers, mas o Cinna percebeu algo na Katniss, não na Katniss, algo no jeito que a população reagiu à Katniss. Ele percebeu que aquilo poderia ser uma fagulha que ele vai assoprar ali para virar uma chama de fato. Eu tenho essa minha percepção de que o Cinna, ele participava de um grupo já de pessoas, né, que trabalhavam nessa, enfim, aí, nessa coisa que eu não vou dizer o quê, nessa coisa que eu não vou dizer o quê. Nesse negócio que tá vindo aí, nesse negócio tá vindo aí. Não vou dizer o quê, mas tá vindo aí. Ele viu ali uma oportunidade. E pra mim, a percepção que eu tenho, como eu disse, é que sempre houve levantes nos distritos. Desde os dias escuros, desde que começou os jogos, sempre houve levantes. A questão é que nunca foi compartilhado publicamente entre todos os distritos que estavam acontecendo levantes. Mas que sempre houve levantes. E que essa era apenas mais uma tentativa de fazer algo acontecer. Eles não sabiam se ia dar certo. Mas não foi a primeira vez. Porque eu acho que derruba também aquela questão de que a Katniss é a escolhida. Diferente de coisas tipo Star Wars e Harry Potter, que tem o escolhido mesmo, a Katniss não é a escolhida. E isso é martelado na nossa cabeça o tempo todo. Ela não é especial, ela não é escolhida, ela não é parente de ninguém especial. Ela é só uma adolescente de 16 anos, do distrito mais pobre de todos os distritos pobres do país, Panem. Sempre assim, subvertendo a famosa jornada do herói, né? Concordo muito com o que você disse e até acho muito interessante que a figura do Cinna,
já é nos apresentada, assim, uma coisa muito distante da imagem da capital, né? Então, assim, você já percebe que ele é um cidadão que ele vai se diferenciar. E eu acho que ele, sim, se viu inspirado nessa situação. E como a Jessie disse, a gente não sabe o que tinha por trás, né? E se algum dia a gente vai saber. E essa parte é justamente sobre consciência de classe mesmo, porque ela basicamente fala assim, quantos dias que eu conseguiria, o que eu teria que fazer para ter um prato parecido com esse? Mas mesmo eu tentando, ele não seria igual. Ele não seria o original da capital. Sim, a comida é um tema muito forte na trilogia, né? Não é à toa aqui, em menção a Joana aqui, vamos nos lembrar dela, que o negócio se chama Jogos da Fome. A gente traduziu em português brasileiro para Jogos Vorazes, mas o nome original é Jogos da Fome. Mas eu acho que às vezes o fandom ignora um pouco esse aspecto da comida, né? A gente fala muito da fome em si, mas a gente não fala da comida, do alimento, porque chega em certo ponto, eu acho que pra comida da capital, principalmente, que não é só sobre substância, né? É sobre luxo mesmo, é sobre exagero, mas no futuro a gente vai ver que é sobre desperdício também. Então, assim, a fome é um aspecto muito importante, mas mais do que tudo, acho que o alimento em si é um aspecto muito importante da saga, que a gente vai ver pontuado muito, principalmente nos livros, né? A saga mostra pra gente que tanto a gastronomia quanto a moda são coisas políticas também, pra demonstrar a questão de poder mesmo, né? Katniss e Peeta desfilam diante do público. O impacto de sua aparição é imediato e impressionante, e Katniss percebe que, pela primeira vez, talvez tenha conquistado a atenção da capital de maneira positiva. Habemos garota em chamas, e todo mundo esquece que o Peeta estava em chamas também. Eu morro, gente, com esse detalhe, desculpa. E assim, eu queria um estudo, eu queria uma explicação do que é esse fogo, galera. O que é esse fogo? Eu acho que a Suzanne Collins, ela se livra de muita explicação só pelo fato de que ela colocou a distopia no futuro tão distante. É um fogo que não queima. Como que foi feito? Ai, amigo, tecnologia da capital, você não conhece? É um fogo que não queima. Só Sussu sabe. E vocês acham que o filme conseguiu passar, assim, o que vocês imaginavam disso? Porque, na minha opinião, não. A questão da estética do filme, eu fiquei muito surpresa quando eu fui assistir. Porque, como eu disse, eu li primeiro os livros e a gente passou por todo aquele processo, tipo assim, quem vai ser a Katniss? Quem vai ser o Peeta? Toda aquela questão de descobrir quem que ia ser o elenco. Descobrir, na época, eu tinha 16 anos, eu não tava cagando e andando pra essas coisas. Mas, tipo assim, quem vai ser o diretor? Quem vai... Sabe? Tipo, a gente não sabia se ia ser um negócio com um budget muito alto. Eu fiquei surpreendida negativamente com o que eu vi, no geral, do filme, mas mais pela questão da estética. Eu não imaginava as coisas tão tecnológicas. Eu lembro de tomar um susto, assim, quando eu vi o Distrito 12. E no Distrito 12, aquelas coisas, tipo, eles furam o dedo delas pra pegar uma coleta de sangue. E é uma coisa bem tecnológica mesmo. Eu fiquei assim, gente, minha cabeça não era assim. Mas é uma cabeça de um adolescente de 16 anos que estava lendo um livro e tal. Eu entendo por que foi colocado. Hoje em dia eu olho, eu acho grandioso, eu acho lindo o contraste mesmo de você ver essa coisa extremamente tecnológica naquele lugar que é extremamente pobre e que depois eu fui descobrir que é uma estética muito, muito, muito bem feita, copiada da estética das casinhas mais pobres da região dos Apalaches. Então dá aquele contraste, é um negócio que foi feito, até parece que o cara era bom diretor, né? O cara que fez o filme, que ele sabia o que ele tava fazendo. Mas eu percebo que, pra mim, deu um choque nesse sentido, sabe? Eu não pensei em tudo tão tecnológico assim. Então, quando eu vi essa cena da carruagem em chamas, eu fiquei assim, esse cabelo, amiga? Não era assim. Não sei, não era assim que eu tinha visto as coisas, sabe? Hoje em dia eu não consigo nem lembrar como que eu via antigamente. Mas eu acho que antigamente eu via um negócio mais no estilo do que foi apresentado pra gente, alerta de spoiler, em Chamas, do que o que foi apresentado no filme Jogos Vorazes. No filme Em Chamas, do que mais naquele estilo. Já eu não li o livro antes, eu fui assim completamente às cegas assistir ao filme, e aí me apaixonei, e aí depois eu fui ler os livros. Então assim, eu lembro da sensação, nossa, achei demais. Só que lendo, eu acho que a percepção é outra, sabe? Eu acho que no filme é aquela coisa assim, dá uma voltinha ali, é um desfile de fantasia, e é legal, todo mundo volta e pronto. Mas pra mim, no livro, é uma coisa assim mais
não tem como eu falar algo brasileiro, assim, mas sabe aquelas... Eu não sei nem o nome em inglês ou em outra língua, mas o que acontece nesses outros países que é uma coisa gigantesca, que passa por ruas e demora, e tem aquele monte de gente na beira da... Tipo uma parada de ação de graças. Isso. Lendo remete mais a isso, sabe? Então, nessa visão, assim, eu não sei. Eu acho que eu prefiro do filme, assim. Eu acho que foi mais impactante do filme e do que quando eu leio. Porque quando eu leio é só, tipo, olha eles aqui, tamo aqui, tá, galera? E começou, sabe? Sabe quando o pessoal do Big Brother ia entrar antigamente na casa? Que parava o carro, todo mundo... e entra na casa? Pra mim, esse foi é mais muito ou menos antigamente, isso, amigo. Não é por nada, não. Ele entregou a idade. Entregou a idade. Eu acho que tem coisas que não são adaptáveis e faz parte do processo de a gente ganhar, entre aspas, né, uma adaptação cinematográfica de uma obra que a gente gosta, entender que tem coisas que não são adaptáveis. A parada deles aqui dura 20 minutos, é impossível colocar isso no filme, mas eu acho que de fato é muito mais impactante porque eles estão literalmente apresentando os tributos para a cidade da capital, então eles passam por 20 minutos durante as principais partes da cidade e terminam na mansão presidencial. Eles são os tributos ofertados ali, né? A gente fala da ceifa, né? Da colheita. A gente fala do nome tributo, que é algo que é como se fosse um imposto, que é apresentado ali ao líder máximo da nação. Então, assim, tem toda uma simbologia. Eu acho que esse capítulo marca muito pra gente, assim, o começo da simbologia em Jogos Vorazes. A gente já discutiu muito em capítulos anteriores aqui, mas porque a gente já conhece aspectos futuros, então a gente tá aqui meio que catando migalhinhas ali, né? Mas acho que aqui é onde a gente começa a entender que, opa, peraí, tem muita coisa aqui que é simbólica, e que é simbólica de propósito, tanto dentro da história, quanto do aspecto da autora fazer isso de forma simbólica, né? E eu quero só ressaltar aqui que eu acho que já uns 2 episódios, esse talvez seja o terceiro, não sei, mas que a gente fala, esse capítulo não tem muita coisa pra falar, não, a gente não percebeu muita coisa nesse capítulo, 2 horas e 99 minutos falando. E nessa parte também, eu vejo como exatamente ali a Katniss começou a atuar. Ela entrou, começou a jogar mesmo. Porque ela faz coisas que ela não faria antes. Ela manda beijo, ela pega na mão do Pita, enfim. Ela acena, ela é simpática, né? Porque a gente sabe como que a gata é. Ela até tenta interagir com pessoas. É a primeira vez que a Katniss percebe que ela talvez, de fato, tenha uma chance nos Jogos Vorazes. Ela prometeu pra Prem e ela tava com esse mindset que ela ia tentar, mas acho que aqui é a primeira vez que ela falou assim, opa, talvez as minhas esperanças não sejam esperanças fúteis. Eu talvez, de fato, consiga fazer isso. Então, o primeiro momento que a gente vê ela ter esperança também é um fôlego muito legal, assim, que a gente tem uma respirada, tipo, finalmente, agora a gente tá entrando na história, sabe? Isso pra mim é muito gostoso. Porque nos últimos capítulos, né, a gata derrotada. Não vê esperança em ninguém que... aí entra Cina, lindo, maravilhoso, perfeito, que todos amamos. Lenny Kravitz, vamos combinar aqui, que casting, né, amigos? A gente não tá falando do filme específico, mas que casting. Katniss tem toda a interação com Pita, quebra aquele gelo, né? Porque antes no trem ela tava toda desconfiada. Aí passa pelo nervosismo, ela passa pelo desfile, nossa, rindo juntos, que bonitinho. Aí chega no final, a gata volta com o negócio. A gente tem que se matar. Olha ele fingindo, olha ele jogando aqui pra mim. Então, assim, dá uma irritada, entendeu? Dá pra entender, mas dá uma irritada. Você ficou irritado com a Katniss? Eu fico porque eu entendo, entendeu? Aí, sabe aquele negócio que você acaba se identificando? Porque eu e aí você vê com mais raiva pensaria ainda. a mesma coisa. Uma vez eu falei um negócio numa live no TikTok. Nem lembro o que é que a gente tava conversando. Eu fazia umas lives, teve uma época, tipo, cozinhando e batendo papo. E as pessoas mandavam perguntas e eu ia falando. E eu falei um negócio que ficou muito marcado. Eu falei que a sensação que eu tenho é que a Katniss tem muita energia de um guaxinim preso dentro de um saco de lixo. Que alguém pegou o saco de lixo e sacudiu com o guaxinim lá dentro. E o guaxinim não sabe o que tá acontecendo. Ele começa a arranhar e a fazer barulho. E ele tá dando o saco de lixo. E aí virou meio que até um meme, assim. Cara, é muito... Eu vou ler até o trecho aqui, gente. É muito a vibe dela de guaxinim no saco de lixo. Olha isso. Então, ela falando do Pita, né? Então, ele lança um sorriso em minha direção que parece tão genuinamente doce e com a quantidade exata de timidez que um inesperado fervor toma conta de mim. Quem pegou, pegou, tá? Um sinal de alerta apita em minha cabeça. Tipo, não! Começava a sacudir o saco. Não! Você não pode sentir fervor nenhum por esse garoto. Você vai ter que matar ele.
É muito adolescente de 16 anos. Cara, isso aqui não ia funcionar se fosse uma garota de 25 com um córtex frontal formado. Não, jamais. E a diversão tá aí, né? A Suzanne Collins sabia o que ela estava fazendo. Quanto mais simpático aparenta ser, mais mortífero será. Que lógica é essa? Gata, que lógica é essa? De onde que você tirou isso? Pelo amor de Deus. E depois o ato dela, né? Sim. Ela tem todo esse devaneio. Aí ela fala assim, nossa, é? Então tá, eu vou te dar um beijinho aqui. Encerramos aqui a discussão sem spoilers do capítulo 5. Se você não quer saber o que acontece nos capítulos e livros seguintes, recomendamos que você encerre a escuta do podcast por aqui. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok como Aldeia dos Vitoriosos. Agora, vamos acrescentar o que já discutimos aqui com aspectos futuros da trilogia Jogos Vorazes. Acho que esse episódio seria muito melhor se ao invés de mim estivesse a Vicky ou a Joana, ou a Vicky e a Joana aqui conversando, porque teria muito mais a acrescentar. A Vicky sobre a questão da língua, que a gente falou no começo, e a Joana sobre o que eu vou falar agora, porque pra mim é maravilhoso que a Katniss se observa depois de depilada, que eles tiraram todos os pelos do corpo dela, menos o cabelo e a sobrancelha, e ela se faz uma comparação a um pássaro depenado pronto para uma refeição. Eu achei isso aqui tão... Tipo, eles estão preparando ela pra comer ela, pra uma refeição, pra se alimentar dela. Não foi coincidência que a Suzanne Collins escolheu essa imagem pra ela. A Katniss claramente é a caça deles e ela vai servir de alimento, porque a capital não se alimenta de comida. A gente vai ver lá pra frente que eles têm todos esses banquetes luxuosos e tal, mas eles não se alimentam. Eles comem e literalmente vomitam depois pra caber mais. Eles se alimentam de entretenimento. Ela é o prato deles. Eu achei isso aqui de uma imagética, de uma coisa meio... E aí depois, onde a Joana contribuiria, que talvez o Alan possa contribuir, porque também é da mesma área, não necessariamente da mesma área, mas de uma área mais parecida, é que depois disso a gente tem a Katniss comparando a equipe de preparação dela, as 3 pessoas, a passarinhos, a aves, né, inocentes e não perigosos, que estão ali ciscando em volta dela. E que, no geral, óbvio que a gente tem aves que são perigosas e que são predadoras, mas no geral aves são vistas como não perigosas por nós, não é como se a gente estivesse falando de um felino, por exemplo, que a gente percebe como perigoso, mas eu acho fantástico de que ela usa a terminologia da ave para dizer que eles não são perigosos, quando na verdade no geral dos Jogos Vorazes, a ave, o Mockingjay, o tordo, é o animal mais perigoso, não por ser ave em si, mas pelo que ele simboliza, pelo que ele representa, enfim. Discuta aí, Alan. Fala o que eu não consegui falar. Realmente, tem essa questão de visualizar uma ave como... Se você for parar pra analisar, né, na vivência dela ali no Distrito 12, ela conta que ela bate muitas aves, né? Ela até citou o peru selvagem nessa... Mas assim, estamos em um mundo em que eles... Como você disse, eles modificam os animais. Então, assim, já temos exemplos aí, por exemplo, nos jogos do Haymitch. Pássaros coloridos que mataram um tributo muito importante na história, né? Então... Aqui é spoiler, amigo. Pode falar o nome dela. Dê nome à gata. Maisie Donner. É porque eu fico meio tímido, entendeu? A gente tá na parte do spoiler, pode falar nomes. tudo. Talvez seja o pensamento limitado também, assim, de ver esse monte de cor. Qual outro animal que é muito colorido na natureza, né? Inseto, pássaro, né? E eu acho que pra Katniss é mais essa questão, porque, como a gente disse, a Katniss é um gato, gente. A Katniss é um gato. Então, o que o gatinho adora? Passarinho, né? Enfim, não sei se... Nossa, aqui agora não. Ai, pera aí, que aqui você meio que divou, amigo. Pera aí, né? Ele soltou isso e fez então assim, não, pera, dá um momento pra gente digerir. Talvez a Joana consiga explanar mais, né? Porque ela é especialista em pássaros, nós temos que lembrar disso, Cara, eu só falei, a Joana e a Vicky nesse episódio hoje ia ser muito melhor do que eu aqui. Gente, cancela a gravação. Para a gravação. E agora para a gravação. Resumo da ópera, essa semana quero todo mundo pedindo lá nos comentários dos posts nas redes sociais pra gente poder ter vídeos tanto da Joana quanto da Vicky respondendo perguntas de vocês sobre esses assuntos que elas são especialistas.
Exatamente, porque eu falei e não falei nada. Mas assim, gostaria de enfatizar que Katniss realmente sentiu um frango depenado e depois foi queimado, foi assado, né, galera? Então, Sim, assim, acho uma sim. simbologia Os paralelos fortíssima. ali, a simbologia ali tá... Eu falei, esse capítulo aqui é o primeiro em que a gente vê a simbologia ser usada dentro da história, não só, tipo, pela autora, na hora de descrever. Acrescentando ao que você falou, a questão dos pássaros serem perigosos, você citou os passarinhos que matam a Maisie Donner no segundo massacre, eu ainda iria além na extrapolação aqui e diria que os pássaros que são perigosos na história de Jogos Vorazes são justamente pássaros criados pela capital. Que a gente tem os gaios tagarelas, que eles são perigosos não por atacarem em si, mas pela arma pelo que eles podem são. Fazer. Os tordos, que depois a gente vê que o maior tordo que a capital criou, que foi a Katniss, foi o que derrubou ela no final das contas, derrubou a capital no final das contas. Então, assim, além de tudo, a gente volta naquela temática da capital criar a própria destruição, né? Aquela coisa da profecia autorrealizável, né? E aí a Katniss só acha passarinhos coloridos, bonitinhos, inofensivos, porque ela nunca veio pra Amazônia e viu um tucano, né, galera? Tucano, assim, se você vê um tucano, você corre pro outro lado, porque eles são perigosíssimos. Não sabemos tão profundamente a história de Cina, o que aconteceu antes, né? A gente só tem ali o que Cina faz, o que Cina representa na história, mas a gente não tem tão aprofundado ali a história de Cina, né? Para vocês, ao lerem esse capítulo, vocês acreditam que ele vem de um lugar privilegiado, em que ele fala, não, eu me voluntariei para trabalhar com você. Isso pelo menos me soa a falar de alguém que já tem alguma coisa muito concreta e que decidiu ir naquele lugar, que a gente sabe que o Distrito 12 não é tão desejado assim por quem trabalha na área, né? Pra vocês, assim, vocês acham que ele já vinha desse lugar, assim, privilegiado, ou ele era tão ralé quanto o Distrito 12, sabe? Eu acho que ele não vem de um lugar tão privilegiado. Na verdade, ele ter pedido pra ficar com o 12, pra pessoa que ele pediu, a pessoa deve ter falado, mas já era seu já, querido, não precisa nem pedir. Porque é o distrito menos desejado, assim, né? E eu tenho certeza que ele provavelmente fazia parte de alguma célula ou de alguma coisa aí da Revolução que estava se formando. Isso é quase certeza absoluta. Porque para ele ter enfatizado para Katniss que ele quis ficar com o 12, é porque alguma coisa ele tava pensando. Eu tenho sentimentos muito mistos em relação ao Cina. Gostamos muito. Da garota que não vê nada demais no Pita, vem aí a garota que não gosta do Cina. Olha, primeiro de tudo, a gente tá nessa parte do spoiler. A gente tá na parte do spoiler, então, assim, a primeira coisa que eu queria notar sobre o nome do Cina sobre o Cina é o nome do Cina, primeiro de tudo. Que talvez pra falantes do inglês passe por cima da cabeça deles, mas pra gente falante do português, Cina é literalmente um destino. E é um destino trágico. Ele foi feito pra acontecer o que aconteceu com ele. Então, Cina é literalmente não só destino, mas é um destino trágico. É algo que não é bom, mas que é inevitável. Então, o nome ali, a gata que faz aquele negócio ali com o latim, ela usa muita coisa do latim. Cina, em latim, é literalmente isso. Então, vamos lembrar que é bem condizente ao personagem. Suzanne Collins, mais uma vez, divando muito. A questão que eu tenho com Cina é que quando eu li Jogos Vorazes a primeira vez, como eu falei pra vocês, eu devorei isso aqui, era uma garota de 16 anos, assim como a Katniss. Então, eu devorei isso aqui muito rápido. Quando a gente chega no A Esperança... A gente, não vou falar eu, porque eu sei que outras pessoas têm outras opiniões. Quando eu cheguei no A Esperança, eu me senti completamente traída pelo Cina, porque eu tava ali no lugar da Katniss, entendeu? Eu tava ali, eu sou a Katniss, lendo. Eu me senti extremamente traída pelo Cina, principalmente vendo tudo que veio depois em decorrência do fato da Katniss se tornar o tordo. Então, a minha sensação, desde então, e toda a releitura, apesar de eu entender o trabalho dele, apesar de eu entender que o que ele fez tinha que ser feito, eu fico extremamente incomodada que ele basicamente pintou um alvo do tamanho do universo nas costas da Katniss sem o consentimento dela. Porque ele nunca deu indícios pra ela de que o que ele estava fazendo era algo além de embelezar ela pros jogos e deixar ela ganhar os jogos. Sendo que desde o começo ele usou ela. E eu sei que muita gente pode ficar chateada com eu usar esse termo usou, mas de fato ele usou ela como símbolo.
conversa com aquele tema que a gente já falou, que ela não era especial, então o Cina não usou ela porque ela era a Katniss. Ele usou ela porque ele viu que a reação ao que ela fez, a reação do Distrito 12 foi algo impactante. Então tem essa questão de ele se voluntariar pelo Distrito 12, ele não participava dos jogos antes, então a gente já tem algo ali nesse sentido, né? Ele não era um estilista que estava ambicioso para trabalhar nos jogos, mas de repente ele pediu para trabalhar nos jogos e ele pediu pelo Distrito 12, e de fato foi isso que ele fez. Ele é a pessoa que sugere o símbolo de unidade entre o Peeta e a Katniss, diferente do filme, que o Peeta que pega na mão da Katniss, é o Cina que fala, a gente meio que pulou esse pedaço aqui, mas eu tava guardando justamente pra falar na parte do spoiler, é o Cina que fala pra Katniss e o Peeta segurarem a mão, então ele já tava meio que tramando aquilo, entendeu? Pra mim, eu me sinto muito traída. Então, assim, ele usou a Katniss como um símbolo e ele sabia que eventualmente ela ia ter que ir pra guerra, e ele nunca... Eu não queria que ele sentasse com ela e explicasse que tá tendo uma revolução e tal, mas nunca houve um momento em que ele perguntou pra ela se era isso que ela queria. E o que mais me indignou, acima de tudo, é que ela nunca questionou isso. Ela nunca questiona isso na história, se ela foi de fato usada. Então, assim, pra ela nunca houve esse momento de questionamento, e eu acho que é o que particularmente me deixou mais indignada, é que ela nunca questionou o que o Cina fez. E pra mim é essa sensação de que ele usou ela. Mas, ao mesmo tempo, volto no que eu já disse nesse episódio também, é que justamente por tudo que o Cina fez, foi a primeira vez que a Katniss teve esperança de fato ganhar os jogos. Então, assim, eu tenho sentimentos mistos. Eu entendo que o que ele fez era algo que precisava ser feito, mas ele, desde o começo, ele decidiu que ele ia fazer da Katniss um símbolo. E como eu disse também na discussão sem spoilers, eu acho que não foi a primeira vez que esse grupo de rebeldes que existia tentou incitar um levante. Ele não sabia se isso ia dar certo. Deu certo, muito certo, mas ele não sabia se isso ia dar certo, mas ele estava disposto a pagar o preço. E, infelizmente, assim como a gente fala do nome dele, Cina, né, ele morreu sem ver se o trabalho dele, de fato, deu algum fruto. E isso é extremamente triste, extremamente trágico, mas também conversa muito com os temas que a Suzanne Collins traz, que é de tragédia, literalmente tragédia grega, que é aquela coisa inevitável e que vai acontecer independente do que os personagens façam. Eu acredito... Eu já tenho uma... Chegou os defensores de Cina. Peraí, um de cada vez. Não ia defender, não. Eu ia só falar uma coisa que não é nem defesa, mas é outra coisa. Você vai defender? Pode defender primeiro. Deixa eu... Pode defender primeiro. Bom, eu acredito que, nas circunstâncias, principalmente em que esse mundo acontece, você não sabe o dia de amanhã, porque tudo é muito imprevisível. Então, assim, talvez eu entendi o seu pensamento, entendi super, pressupondo que ele seja esse gênio que bolou tudo e foi, né? Não, vamos pegar essa menina aqui pra fazer o símbolo e tal. Mas eu tenho no meu coraçãozinho também que talvez, por ele ter essa sensibilidade, por ele ter esse entendimento, ele possa ter se voluntariado para ajudar a salvá-la. E talvez ao decorrer da história, tudo o que ele faz realmente é para ajudá-la. E assim, gente, a Katniss é rebelde. No livro ela é mais do que no filme. Eu sinto que no filme eles tiraram muito esse aspecto dela. Essa essência. Então, assim, eu acho que tudo o que foi feito, ela nunca discordou, ela nunca se questionou, porque é o que ela faz, entende? É o que ela faria no lugar dele, por exemplo. Então, ela gosta ela gosta de ser rebelde. Ela gosta de ser rebelde. A gente sabe disso. Então, eu acho, sim, que pode ser que o Cina... muita gente trabalhou pelas costas dela, mas ela é só uma menina de 16 anos, entendeu? É como se fosse, pelo menos a minha visão, é como se fossem os guardiões mais velhos ali, cuidando e protegendo, porque muita gente morreu pra salvar a gata, né? E ele foi um deles. Mas, assim... super entendo seu ponto de vista. Mas discussão, amo, né? Briga, quebra-pau, cadeirada na gravação do episódio de hoje de Aldeia dos Vitoriosos. Chama a polícia, temos uma ocorrência ali na Aldeia dos Vitoriosos. Nesse aspecto de tentar entender quais são as motivações do Cina, eu acho que a gente ganha muito pelo livro ser em primeira pessoa da Katniss, mas a gente perde muito justamente por isso, a gente não vê os personagens fora do que a Katniss está vendo. É meio que impossível a gente determinar quais eram as intenções dele de fato. Mas, pelo que é colocado nas páginas aqui, eu acho praticamente indiscutível de que ele, de fato, não sabia o que ele estava fazendo.
de que ele de fato sabia o que ele estava fazendo, desculpa. Porque ele pediu pelo 12, que era um distrito que as pessoas não queriam. Ele se voluntariou, né? Assim como a Katniss se voluntariou, ele se voluntariou também. Aí a gente tem um outro paralelo bacana que a gente citou, né? Que a Suzanne Collins faz aquela quebra da expectativa, ela faz aquela subversão da jornada do herói, que tem o mentor e tal. Acaba que o mentor dela, nesse aspecto, acaba sendo o Cina, que não é o mentor dela, que o mentor dela é o Haymitch. E tem aquela questão do mentor, como eu falei pra vocês, que o mentor meio que, entre aspas, sempre morre. O Cina vai morrer. E, enfim... Eu acho praticamente inquestionável de que o Cina, de fato, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava tentando fazer, na verdade, não o que ele estava fazendo. Concordo que você falou que a Katniss sempre foi rebelde, eu acho que ela se perceber rebelde também foi um negócio muito bacana de ler nas páginas, e é um negócio que é muito rico, o fato de a gente ter em primeira pessoa, porque a gente perceber isso é muito bacana pelos olhos e pelo pensamento dela, é uma coisa que falta nos filmes, justamente porque os filmes é impossível fazer isso ser palpável, mas a gente perceber nos livros em primeira pessoa a Katniss se percebendo rebelde, tipo, não, desde antes, sabe, não é que eu virei agora, eu sempre fui, como o Alan traz, só que eu acho que o rebelde da Katniss, ele nunca, o ser rebelde da Katniss, ele nunca levou em consideração quais seriam as consequências caso tudo desse errado, ou caso tudo desse certo. Então, tipo, a Katniss sempre foi rebelde, ela meio que mesmo que o Cina abrisse o jogo com ela, ela aceitaria fazer o que ela estava fazendo. Ao mesmo tempo, ela era uma garota de 16 anos, uma menor de idade, que apesar de ter vivido muito mais do que talvez nós aqui com 20 e tantos vivemos, ainda assim era uma menina de 16 anos, e ela talvez aceitaria, mas de novo sem entender quais são as consequências. A gente sabe que no final de toda essa história ela perde a Prim, ela perde a mãe, que ela tinha recuperado, entre aspas, e discussões sobre a mãe da Katniss à parte, ela perde a mãe. Ela perde todo o senso de personalidade dela no final da história, ela recupera um pouco disso, mas mesmo ali depois de 5, 10, 15 anos, que é o que a gente vê no epílogo, prólogo, eu sempre confundo, epílogo, ela ainda tem pesadelos, ela ainda pensa sobre isso, então é algo que nunca vai embora. Como eu disse, eu adoraria que o Cina tivesse sido um pouco mais claro com a Katniss e um pouco mais assertivo em tentar ter algum tipo de consentimento dela. Porque sim, ele estava tentando salvar ela, mas ele não estava tentando salvar ela por quem ela era, como pessoa. Ele estava tentando salvar ela pelo símbolo que ela representava. Não sei se isso faz sentido. Ele queria dar a melhor chance para ela vencer os Jogos Vorazes, porque ele sabia que depois ele poderia usar ela como símbolo para algo maior, e que foi o que de fato ele fez. Mas nesse aspecto mudando um pouco de assunto, assim, nesse aspecto o Distrito 12 é o menos querido, ninguém queria o Distrito 12, eu sempre fico meio assim, porque eu entendo o que a autora quis dizer, que o Distrito 12 é o menos desejável porque os jogadores são os menos desejáveis, porque eles são sempre os mais fracos, eles quase nunca vencem. Muito provavelmente os estilistas têm que lidar em certo nível, eles devem ter que lidar com o Haymitch, que não é uma pessoa fácil, bem longe disso, na verdade. Mas eu penso assim, do ponto de vista, vamos fingir que nós três somos estilistas da capital aqui agora. Vamos falar, nós somos talentosos com moda, nós entendemos do que estamos falando, nós somos estilistas da capital. Não seria uma boa oportunidade estilizar os jogadores, independente de ser o mais fraco? Suponhamos, vou dar um exemplo, suponhamos que fosse jogadores fracos, tipo a Prim e, sei lá, o irmão mais novo do Gale fosse sorteado também para os Jogos Vorazes e ninguém voluntariasse, e fosse os dois magrecelinha novinho que não vai ganhar. Ainda assim, não é uma boa exposição para o seu trabalho? Estilizar o jogador, ter ele com a sua roupa desfilando pela cidade inteira por 20 minutos em TV nacional? Assim, minha perspectiva é um pouco de tipo, ai, tá, ele é o menos querido, não sei o quê, mas pensa que só tem 24 estilistas no país inteiro. É um estilista para cada jogador. Então, assim... É isso que o Snow faz com a Lucy Gray, né? Ah, sim, não, sim, eu demorei 3 segundos pra cair a ficha do que eu tava falando. Sim, com certeza. Ele viu naquilo uma grande oportunidade. Já vou entrar com outro ponto agora. Essa sociedade é uma sociedade que é muito... comportamento de manada, né? Então, assim, eles vão seguir a tendência da mídia, o que a gente vive hoje. Então a Katniss sempre coloca que os trajes são sempre voltados pro carvão e pro mineiro. Não sei, né? Aqui fanficando, mas talvez o pessoal já espere isso. Eles não pensem fora da caixa igual o Cina pensou. Então eles já esperam, eu vou fazer o quê? Vou tacar carvão
vou botar um negocinho ali. Então, mas a pessoa ia ter que ser muito boa naquilo pra conseguir fazer brilhar um traje de mina, né? Ai, gente, desculpa, assim, eu não tô querendo ser, tipo, olha como nosso podcast tem ouvintes e como... Mas se alguém que aí tá ouvinte do podcast, que entende alguma coisa de moda e tal, me fala se você não consegue pensar num conceito envolvendo carvão que não seja pegar crianças de 12 anos magrelas e peladas e colocar numa carruagem coberta de fuligem, de pau preto. Entendeu? Ai, talvez desculpa. consigam. Até eu que não entendo nada. Eu não faria isso. Eu não entendo entendeu? nada. Mas eu digo mais pela questão do comportamento de manada mesmo, assim. Porque De já é uma manter o coisa que é status tão quo, estabelecida. que é uma coisa também do conceito da série, né? Exatamente. Tipo, tudo igual toda vez. Uhum. E pelo que a Katniss fala dos estilistas, parece que são sempre pessoas que já estão muito bem estabelecidas ali e não saem. E não querem sair, porque é sempre pessoas muito mais velhas que querem parecer jovens, né? E porque é boa exposição pro trabalho. Posso estar muito enganada, mas lá em Chamas, se não me engano, ou a F ou a equipe de preparação da Katniss cita que o Cina está ocupadíssimo com todos os pedidos de coisas e dando entrevista, porque não só ele estilizou os vencedores, mas ele fez algo totalmente diferente. Duvido que ele estaria ocupadíssimo se ele tivesse estilizado, tivesse colocado eles de macacão lá. E é por isso que você pensar que essa é uma vitrine tão grande e que tem muita gente que já está estabelecida e não sai, mesmo depois de muitos anos, que me fez perguntar a vocês, será que o Cina era um qualquer que, tipo, Distrito 12 ninguém quer, então pega esse aqui que quis e coloca aqui, ou ele era alguém importante, de uma família importante, que tinha contatos e que encaixaram ele ali porque ele quis. Ele, de repente, chegou e todo mundo falou, não, vamos deixar porque esse cara aqui é da família tal. Você já pararam pra pensar que o Cina não tem sobrenome? Pois É verdade. Não sabemos, literalmente. Não sabemos, e é uma coisa que me nem nunca me deixa vamos muito saber. curioso. E nem nunca vamos saber. Porra, Podemos Suzane saber? Collins tá ouvindo aí nosso podcast, faça o favor. Outra coisa pra tu colocar no livro. Ela Por que que, o Cina não tem que manja do sobrenome? latim, né? Bota um Cina adolescente lá. É verdade. Imagina! Faz sentido. Uma coisa que, de novo, eu não entendo muito, talvez a Vicky, estando nesse episódio aqui, a gente já começou falando das meninas, podia estar aqui, né? Ela entende muito mais de moda que eu e tal, mas eu gosto muito dessa coisa legal de, tipo, a Katniss, ela percebe, ela tem uma ligação muito rápida com o Cina, porque a Katniss, ela é essa pessoa que eu acho que justamente pelos instintos de caçadora dela, é um negócio que ela bate o olho e ela já meio que sente a vibe da pessoa, do lugar, do que ela tá fazendo e tal. Então, a conexão dela com o Cina é muito rápida. Ela desenvolve uma amizade, eu acho que ela se apega muito ao Cina muito rápido, com razão e tudo mais. Mas eu acho que é tão interessante a gente ver essa coisa espalhafatosa da capital, que todo mundo faz espalhafatoso. E a partir do momento que todo mundo faz espalhafatoso, então viver o normal é o diferentão. Ele tem só um delineador dourado, então ele é o diferentão. Se todo mundo é diferentão, ninguém é diferentão. Eu gosto muito desse aspecto. Ele ele tem o seu estilo próprio, justamente porque ele não tem o estilo da capital. E eu tenho certeza que ele deve ser zoado, de tipo assim, você se veste como um distrito, sabe? Como uma pessoa de distrito. Ou pode ser também que, como eu tenho a teoria de que ele é muito importante, ele veio de um lugar muito importante, ele tem... Ou ele não precisa desses símbolos pra ele se sentir inserido nessa sociedade, sabe? Então, então, pra mim, o Cina vem de um lugar muito, muito bem colocado. Pra mim, qualquer pessoa que consiga um trabalho como ser estilista dos Jogos Vorazes, mesmo que seja do 12, é uma pessoa bem colocada. Eu não acho que é trabalho pra qualquer um. Eu não acho que ele era um ralé sem nome que conseguiu esse trabalho só porque ele pediu e literalmente ninguém mais queria. Eles pegaram o primeiro que viram na rua e falaram, vem cá fazer. E falando desse negócio dele não ter sobrenome... que a gente não sabe o nome da família dele, a gente não sabe se ele tem conexões lá dentro, também tem muitas pessoas famosas aí que não tem sobrenome, que a gente fala só o nome, a gente sabe. Vamos lá, Madonna, Cher, Angélica. O que é o sobrenome dessas pessoas? Mas a gente sabe que são pessoas ali que só o nome já basta. Eu acho que isso também é um negócio muito, muito forte ali. Acho que talvez o fato de não ter sobrenome é mais poderoso do que o fato de ter sobrenome. Será que o Cina tem o arroba dele verificado apenas Cina? Aposto que tem. Não tem que colocar 3N, não tem que colocar underline no final, não. Ele tem o @Cina e é isso. Certo, nós entramos e aprofundamos, mas ficou um pontinho pra trás que tá aqui na minha cabeça que você falou que
tem esse sentimento por Cina e tal, por ele não ter sido um pouco mais claro com ela, né? Ter integrado ela no plano, mas eu acredito que pra tudo isso ter acontecido, assim como aconteceu no terceiro massacre, né? Eles precisavam de um ponto muito, muito importante, que era a espontaneidade da Katniss. Então não tinha como incluí-la. Não tinha como incluí-la. Nesse ponto eles Na já minha tinham cabeça percebido. é isso. Eu acho que nesse ponto não dá pra ter percebido. Assim, eu entendo o argumento, concordo, inclusive. Uhum. Eu sei que muita gente vai comentar nos comentários desse episódio, tipo assim, o Plutarque tentou avisar ela que foi burro e não percebeu. Pelo amor de Deus, o Plutarque ele foi uma esfinge, ele soltou o enigma e saiu, né? Ninguém entendeu. Pelo amor de Deus. O touro, o relógio, não sei o que. Pelo amor de Deus, a menina tava até bêbada, mas brincar. Mas, Tinha bebido alguma mas naquele coisa lá na capital. ponto, se eu não me engano, tá? A gente tem que reler, tem que discutir isso aí em futuros A gente episódios. tem que fazer os próximos episódios do podcast. Temos que fazer, galera. Então a gente não pode discutir tudo. Mas nesse ponto, dele avisar, eu acho que nem ele sabia do massacre, né? Mas mesmo assim, foi muito esfinge, assim. Foi um negócio que nem se fosse pra ela Foi ser muito mentora. esfinge. Acho que foi contando com o fato de que se ela fosse mentora, ele ia ter oportunidade de conversar com ela de novo sobre o assunto, né? Começar a introdução, olha, você lembra a dica que eu te dei? Olha só. Pode ser, realmente. Mas... A minha opinião é de que, sim, concordo com o que você falou. Aquelas... tá só o João de mediador do bate-boca dos dois aqui. Quebra! A cadeira, usa a cadeira! A cadeira não! Pera, a cadeira não! Olha, eu concordo. Só que eu acho que nesse ponto da história não dá pra saber que a Katniss é uma planta que não sabe atuar na frente das câmeras, entendeu? Que ela é mais da espontaneidade, que ela, né, acende as chamas ali, quando ela tá literalmente no calor das coisas e tal. É algo que é percebido depois. Nesse ponto também, pra ser bem sincera, eu não acho que seria inteligente da parte do Cina, nesse momento, imediatamente falar alguma coisa pra Katniss. Mas eu acho que no decorrer das coisas, até a hora da entrevista ali, ele podia ter meio que dado um... E sem contar que depois tem toda a parte, a gente tá na parte de spoilers aqui, né? Ela ganha os Jogos Vorazes. Tem toda aquela parte turnê da Vitória, antes dos jogos, que ele não falou absolutamente nada. Também entendo que é aquele negócio, tipo assim, não... need to know basis, né? Tipo assim, sabe quem precisa saber. Não vamos espalhar demais, porque se a pessoa for pega, a pessoa vai ser torturada e vai acabar falando. Tem esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, me incomoda pessoalmente de que não houve uma intenção do Cina de falar com a Katniss, de explicar pra ela o que ele tava fazendo com ela e usando ela. E me incomoda mais ainda que não houve um questionamento da parte dela em relação a isso, depois que ela percebe que, de fato, ele tava planejando isso há muito tempo. Que ele apresenta o livro lá com os designs da roupinha de tordo dela lá, que é até a prova de bala, que tem o buraquinho lá da pílula. Sim. Mas você acha que não pode ter acontecido um momento em que eles perceberam... Só vendo, mas você acha que não... Perdão. Eu vou colocar vocês na camiseta da amizade, hein? Eu acho que a gente Meme tá pra super... essa semana. Eu gosto de debates calorosos, tá? Faz parte da minha personalidade. Eu também, amigo. Eu sou de Ares. Você é de Touro, não é? Então... Garotas em pronto. chamas. Garotas em chamas. Mas eu vejo que a Katniss, ela chega a questionar muitos dos personagens, principalmente Haymitch, né? Mas ela não questiona o Cina. Chegou no meu ponto. Eu acredito que o Cina, ela nunca questiona porque ela confia muito nele. Agora o próximo meme pro feed. Esse aqui, João, ó. Eu com o Haymitch no colo aqui, ó. Vamos falar mal do meu bebê. O Haymitch foi muito horrível com a Katniss. A Katniss foi horrível com ele de volta, com razão. Foi pouco. Aguentou muito, aguentou calada. Só que é isso, ela trata o Haymitch no A Esperança, ela percebe que o Haymitch tá destruído de o Peter ter ficado pra trás. E ela trata ele, é justamente a disparidade do jeito que ela trata o Haymitch com o jeito que ela trata o Cina em A Esperança. Eu acho que junta também com aquele aspecto, tipo assim, porque morreu, agora é santo, né? E tenho certeza que se o Haymitch tivesse morrido, ela ia ficar, ai, tadinho do Haymitch, eu devia ter tratado ele melhor, uma coisa assim, sabe? Eu acho que é isso que vai engajar um podcast, entendeu? Justamente. Né? Todo mundo, então a gente tem que brigar mais. Resumindo, vamos brigar mais e conversar mas a gente menos. não tá brigando. Não se Mas eu resolve acho que... no diálogo as coisas, se resolve na discussão acalorada. Mas o que eu acho que pega um pouquinho no Cina, talvez principalmente pra você, seja você não saber o que esperar dele, sabe? Tipo, essa quebra assim, tipo, nossa, você é tão bacana comigo,
O Hamlet não. O Hamlet, você sabe que Hamlet é capaz de qualquer atrocidade, né? E você sabe disso. É aquele... estou ciente e quero continuar, né? Já o Cina é aquela coisa assim, tipo... ai, que amorzinho, que bacana. Mas eu vou defendê-lo até o fim. Cina não errou. Amo Hamlet, galera. Amo muito Hamlet. Eu tô aqui pra arregaçar nas mangas, amigo. Você falou o que do Hamlet? Perfeito. Eu amo, adoro. Fala, mas é o que você falou? Inteligentíssimo, super sagaz, características que eu adoro, eu amo. Mas assim, o mais gato nada. é igual a Encerramos Katniss, aqui o episódio de hoje de Aldeia dos Vitoriosos. Ai, mas são muitas camadas, né? Não tem como defender. E eu também não gosto dessa coisa de bem ou mal, branco ou preto. Não, eu acho então eu sempre vou defender todo bacana. mundo. Camiseta da União aqui. Eu acho muito bacana justamente disso, que a Suzanne Collins, ela traz esses personagens justamente que não são necessariamente bons, necessariamente ruins, e que a gente consegue, tipo, cada um ter uma perspectiva do personagem de acordo com a própria vivência, ou de acordo com o momento em que a gente leu e percebeu essa saga e tal. Então a gente pode se abraçar assim virtualmente até o próximo episódio. Alan, agora pede desculpa pra Jessie. Jessie, agora pede desculpa pro Alan. Eu achei uma conversa super produtiva. Da próxima melhor. Não, desculpa se você se sentiu ofendido. Desculpa se você se sentiu desse jeito. Desculpa se você se sentiu desse jeito com as verdades que eu falei. Encerramos por aqui o episódio de hoje do Aldeia dos Vitoriosos. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam nossa discussão até o fim. Nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, com o capítulo 6. E até lá, você pode acompanhar nossas postagens e deixar comentários nas redes sociais. Somos Aldeia dos Vitoriosos no Instagram e no TikTok.